Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Os Obreiros. Aqui quem fala é o pastor Alessandro. Confesso aos irmãos, estávamos aí um pouquinho ausente das redes sociais, mas o nosso tempo de clausura acabou. Neste pequeno vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês sobre dois assuntos. O primeiro deles, um testemunho pessoal de uma experiência pessoal que eu tive com o Senhor neste ano. E o segundo, a indicação e um breve relato de um livro que nós acabamos de ler. Primeiramente, o testemunho. Eu tenho visto e observado os nosso meio evangélico, meio gospel no Brasil, e tenho visto que a influência da nossa cultura e do tempo que nós vivemos afeta diretamente a igreja. Pois bem, irmãos, prestem bastante atenção. Eu acredito piamente que aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nem eu, nem você, precisamos lutar por isso. Baseado nisso, a experiência que eu relato para vocês agora é a despeito daquilo que Deus tem para a minha vida, para o meu ministério. E uma palavra que tem vindo fortemente ao meu coração é que tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não preciso lutar por isso. E se eu não preciso lutar por aquilo que Deus tem para a minha vida, o que eu então preciso fazer? A palavra é qualificar. A palavra é se preparar. E Deus me chamou ao ministério pastoral, ao ministério da palavra, como uma voz profética nessa nação, em meio a essa época tão sensível que nós vivemos. E eu estive diante de um grande desafio. Se eu preciso me qualificar, se eu preciso me preparar, então a quem eu vou observar? Quem será o nosso exemplo? Quem será o nosso referencial? Estamos cientes que o nosso primeiro referencial, o nosso, por que não dizer o único referencial, é a pessoa de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa única fonte, a nossa única regra de fé e de prática é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Mas nós não podemos desprezar mais de 2000 anos de história cristã. Eu estou lendo recentemente um livro famoso de John Foxe, Os Mártires, o Livro dos Mártires, e ver como esses irmãos, em menos de 4 séculos, mais de 8 grandes perseguições aos cristãos, como esses homens e mulheres de Deus foram fiéis até a morte, e olha, mortes terríveis por amor de Cristo, por amor do Evangelho, por amor da causa do Senhor. Pois bem, irmãos, fica aí essa palavra para vocês nesse testemunho. Aquilo que Deus tem para a sua vida, o seu propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você tem clareza e revelação disso, prepare-se, qualifique-se. Se Deus te chamou para ser um pregador, estude, dedique-se à oração, leia. Leia acima de tudo a Bíblia, estude acima de tudo a palavra de Deus, alimente-se dela, como diz o salmista, de dia e de noite. Mas sempre nós estaremos sobre os ombros de alguém. Não despreze o que grandes homens de Deus e mulheres viveram no nosso passado. Sendo assim, irmãos, depois de uma acurada, como diz aí, investigação, parafraseando aqui o nosso médico amado Lucas, eu tenho visto e abracei essa causa da fé reformada, que seria uma volta às Escrituras, e me sinto muito confortável nisso, até porque eu sou fruto de um movimento de restauração que prima por uma volta à palavra, né? Nós somos chamados, nós das igrejas de Cristo, nós do movimento da restauração, fomos chamados já de uma reforma em movimento, ou seja, uma igreja que vive a reforma e vive reformando. E quando nós falamos de reforma, em momento algum queremos abrir mão de princípios e negligenciar o que a palavra de Deus diz. Quando falamos de reforma, na verdade é uma volta às Escrituras, uma volta à palavra de Deus. Pois bem, aqui a nossa indicação de hoje, a nossa leitura, se dá de um livro que, para mim, um dos melhores que eu li este ano de 2016,
um livro de Malcolm Smith, chama-se Esgotamento Espiritual. Eu não sei se vai sair aqui ou vai sair invertido para o espelho, mas eu quero dizer para vocês, é um livro essencial para você que tem ministério. Muitos dos nossos irmãos que se autoproclamam desigrejados, certamente não seriam se tivesse lido este livro. Este livro trata-se de pessoas que usam um termo interessante que é queimados, que se queimaram. Na verdade seria um esgotamento, pessoas que ficaram machucadas, marcadas. E hoje em dia temos visto muito isso, né? Pessoas que chegam nas nossas igrejas, que estão profundamente machucadas, ou por uma visão de igreja altamente sugadora, que prima mais pelo objetivo do engrandecimento da visão do reino da igreja e despreza completamente a alma ou a vida da pessoa, ou por uma liderança, por líderes realmente uma liderança errada, uma liderança que realmente destrói mais do que edifica. Você que está se sentindo aí cansado, você que tem sentido o desejo de abandonar o seu ministério, você que tem sentido o desejo de abrir mão da sua fé, você que tem sentido desencorajado realmente com o igrejar, com viver o ambiente de igreja, esse livro é essencial para a sua vida. Esgotamento espiritual, quando fazer todo o possível não é suficiente. A palavra do Senhor diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e também diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O próprio Cristo afirma que o seu fardo é leve. Se você tem sentido um peso, se você tem sentido que fazer a obra de Deus e fazer a vontade de Deus e viver a fé evangélica é um peso, talvez você esteja fazendo da forma errada. E aprende aí uma frase que nós compartilhamos nas nossas redes sociais: se você está cansado de algo na sua vida, aprenda a descansar e não a desistir das coisas. Se algo na sua vida está quebrado, aprenda a consertar e não a jogar fora. Fazendo assim, certamente você permanecerá na fé. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem fala é o pastor Alessandro, servindo o Senhor na ICJBV, Igreja de Cristo, no Jardim Bela Vista, aqui em Aparecida, na divisa de Aparecida de Goiânia com Goiânia. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, se inscreva no nosso canal, nos ajude a difundir a palavra de Deus e a mensagem do reino. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.